Ok? Tá tudo certo agora? Tá sim. Sim, certinho. Então, vamos lá, gente. Então, o que nós falamos, né, em receptor. Muito bem. Aqui, que estava tentando apresentar para vocês, os receptores, a membrana, né, e os receptores. E aqui no caso são mediadores, né, mas poderia ser os fármacos, onde vão se ligar a um local do receptor e vão promover alguma alteração desses receptores. Aqui no caso, tá, é um canal de cloro, né, onde os mediadores estão se ligando a um local chamado sítio de ação, né, do receptor, e a ligação desse fármaco a esse sítio vai provocar a abertura desse canal e vai acabar entrando mais cloro. É mais ou menos isso que todo fármaco faz ao seu receptor. Existem várias teorias, né, tentando explicar como que o fármaco age, e patati, e patatá. Isso aí é teórico, né? O que interessa é que as substâncias, para ter os fármacos, né, para ter a sua ação, para que ele faça algum tipo de efeito, ele precisa se ligar ao seu fármaco. Ele tem que estar ligado ao fármaco. Desculpa, é ligado ao receptor. Fármaco e receptor. Então, existem substâncias, tá, que podem, né, atuar sem ligar ao receptor. Então, tudo bem, existem exceções, tá? Agora, vamos partir, né, do princípio que os fármacos vão se ligar ao seu alvo, né? Agora, o porquê que um fármaco interage exatamente naquele sítio, naquele alvo? O que leva o fármaco a se ligar? O que leva, né, é o que nós chamamos de especificidade. O que é isso? Gente, o fármaco é estrutura química. O receptor, ou seu alvo, também é estrutura. Então, precisa ter uma relação estrutura-atividade. O fármaco, ele tem que ter uma estrutura, tá, semelhante ao seu alvo, para que haja um encaixe, para que haja uma interação. Isso aí a gente chama de especificidade, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, de especificidade. Uma chave e uma fechadura, tá? Uma chave e uma fechadura. Você já experimentou pôr uma chave uma chave aleatória numa determinada fechadura para ver se serve e a chave nem sequer entra na fechadura? Isso é falta de especificidade. Aquela chave não foi feita para aquela estrutura daquela fechadura. Não tem especificidade. Mas, às vezes, você, vendo uma chave e quer saber se aquela chave é daquela fechadura, né? Você vai lá e põe. E a chave entra. Ok? A chave entra na fechadura. Se a chave entrou na fechadura, é porque a chave tem especificidade.
Ok? Tudo bem? Mas isso não quer dizer ainda que aquela chave vai virar a fechadura. Tudo bem? Depois a gente vai ver mais isso, ok? Então, especificidade. Professor, Oi. pode ser relacionado à compatibilidade também? Compatibilidade? É, Como assim? Ser compatível? isso. Para ele, para o fármaco se encaixar o receptor, ele tem que ser compatível. Mas não é esse o termo que a gente usa, tá? Não é. O termo é especificidade. Ele tem que ter, ele tem que ser específico para aquela estrutura. Senão, ele não se liga. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Então, o fármaco, tá? O fármaco, ele precisa reconhecer, ele tem que ter a capacidade, né, de reconhecimento. Isso que eu chamo especificidade. Então, a especificidade é a capacidade de uma droga ou receptor, tanto faz um quanto o outro, em reconhecer apenas uma determinada classe de receptor ou de droga. Especificidade recíproca, né? Então, tanto o fármaco tem especificidade para o receptor, como o receptor tem especificidade para aquela droga. Então, eles Professor, têm... você pode repetir, por favor? Oi? O senhor pode repetir essa parte da especificidade? Então, a especificidade é a capacidade que a droga tem de reconhecer o receptor. E pode ser também especificidade do receptor em reconhecer a droga. Isso que eu chamo de especificidade recíproca. Um é específico para o outro. Os dois têm a capacidade de se reconhecer. Tá? Então, isso que é especificidade. É a capacidade de se reconhecer. Ok? Agora, quanto maior a especificidade, maior é o efeito terapêutico. Ou também chamado de eficácia. Então, quanto maior a afinidade, tá? Ou a especificidade, né? Maior a especificidade, maior é o efeito clínico e menor são os efeitos colaterais. Por que menor os efeitos colaterais? Gente, quando eu tenho um fármaco com baixa especificidade, isso quer dizer que ele tem a capacidade de reconhecer, né? Ele não reconhece apenas um receptor. A especificidade dele é baixa, ele pode acabar não reconhecendo e se ligando em mais de um receptor. E se ele se ligar em mais de um alvo, além do efeito clínico, eu vou ter outros tipos de efeito. E aí, então, os efeitos colaterais serão maiores. Agora, quando um fármaco é bastante específico, a sua especificidade é alta, aí ele vai se ligar mais em um determinado receptor. E aí ele vai produzir apenas aquele determinado efeito clínico. Entenderam isso, gente?
Tudo bem? Quem cala consente. Relação, estrutura, atividade. O que é estrutura, atividade? Define a estrutura capaz de desencadear a transdução de sinal e obter o efeito terapêutico. Vamos lá. Eu falei para vocês que um fármaco pode ter especificidade para um determinado alvo. E eu citei aí o exemplo da chave e a fechadura, ok? Eu falei que tem chave que entra em determinadas fechaduras. Mas será que a chave vira? Tem chave que entra em alguma fechadura, né, mas não consegue virar, não consegue fechar ou abrir a fechadura. Então, essa chave não tem uma estrutura atividade. Por quê? Porque não abriu ou não fechou a fechadura. Então, o fármaco é a mesma coisa. O fármaco pode se ligar a um alvo. E para ele se ligar e produzir o efeito, ele precisa ter atividade. Então, é a relação estrutura-atividade. É a estrutura capaz de desencadear a transdução de sinal para a obtenção do efeito terapêutico. Ok? Então, isso que eu chamo de estrutura-atividade. A capacidade dele de se ligar e promover efeito. Tudo bem, gente? A exploração das estruturas-atividade. Criar congêneres de uma relação mais favorável entre o efeito clínico e o efeito tóxico. Gente, a estrutura-atividade, que é a capacidade que eu acabei de falar do fármaco, de se ligar ao seu alvo e produzir efeito, tá? Isso daí hoje, né, o farmacêutico que estuda a química farmacêutica, ele pode modificar essa estrutura química desse fármaco. E com isso ele pode modificar a estrutura-atividade. Às vezes, você tem um fármaco que foi descoberto, tal, né? E ele é ótimo para alguma coisa. Mas, puxa, mas ele provoca um efeito tóxico, é danado. Então, eu posso interferir na estrutura-atividade para fazer com que aquele fármaco mantenha sua afinidade, sua especificidade pelo alvo benéfico e perca a sua afinidade ou a sua atividade em receptores que vai provocar o efeito tóxico. Então, eu posso manipular isso. Nem sempre se consegue, mas às vezes sim. Ok? Então, com esse objetivo, né, de modificar, de diminuir os efeitos tóxicos, diminuir os efeitos colaterais, melhorar as propriedades cinéticas, então, nós conseguimos interferir nessa relação de estrutura-atividade. Ok? Gente, esse slide aqui, esquece, tá? Isso aqui não interessa para nós. Muito bem. O que define a intensidade do efeito de cada fármaco? O que vai definir, então, a intensidade do efeito de cada fármaco é a sua afinidade e a sua eficácia. Afinidade e eficácia.
Então, a sua afinidade. A afinidade é a capacidade, né, que uma substância, após reconhecer o seu receptor, em se ligar ao mesmo. Então, veja, a afinidade, o fármaco, ele tem que reconhecer o seu alvo, o seu receptor, e tem que se ligar a esse mesmo alvo, a esse mesmo receptor. Quanto maior a afinidade, maior o efeito terapêutico. Professor, qual que é a diferença entre a especificidade e a afinidade? Então, especificidade, tá? Especificidade é o fármaco, ele ter uma certa atração pelos receptores, mas às vezes ele tem uma certa oh, Jesus amado, e fugiu o termo agora, especificidade, mas ele não consegue, tá, se encaixar naquele receptor. Ou ele se encaixa, mas ele não consegue virar, o que eu disse, né, ser ativado. A afinidade, tá? A afinidade é praticamente a mesma coisa de especificidade, né? Para ele ter afinidade, ele tem que ter especificidade. Só que ele é a capacidade já de reconhecer especificamente o seu receptor e não outros semelhantes. Quando ele se liga ao receptor, ele vai se ligar ao receptor já certo para virar a chave. Então, isso que é afinidade. Então, é o fato dele se ligar aos receptores que ele vai provocar efeito. Eu consegui explicar? Sim. Então, quanto mais a sua afinidade, quer dizer, quanto mais ele reconhece o seu alvo específico, ele não vai se ligar a outros. Então, quanto mais ele reconhece o seu alvo, maior a sua afinidade, maior será o seu efeito terapêutico. Ok? O coeficiente de afinidade, tá? A gente fala que a concentração da droga necessária para ocupar 50% dos receptores em equilíbrio. Então, eu preciso ter uma concentração, tá, suficiente para ocupar 50% dos receptores. Ok? Não se atenda a isso, eu quero apenas que vocês entendam que o fármaco, quanto maior a sua afinidade, maior o seu efeito terapêutico. É só isso que eu quero que vocês entendam. Eficácia. Eficácia é a mesma coisa que a atividade intrínseca. O que é isso? É a capacidade da substância em ativar o receptor após a sua ligação ao mesmo. A atividade intrínseca pode ser ativadora ou inibitória. Então, o fármaco, ele vai ter eficácia quando ele conseguir ativar o receptor. Tá? Essa ativação, gente, pode ser uma ativação de excitabilidade ou pode ser também uma inibição, tá? Depois a gente vai falar melhor disso. Mas um fármaco, para ter eficácia, ele tem que se ligar ao receptor
e produzir efeito. Ele precisa ativar o seu receptor. Então, eu falo que esse fármaco teve eficácia. Ok? Então, aqui, os fármacos, ó, um fármaco A se ligou ao seu alvo e produziu efeito. O fármaco B se ligou ao alvo e produziu também um efeito. O fármaco C também. Os 3 fármacos tiveram eficácia. Por quê? Os 3 fármacos produziram efeito, embora em concentrações diferentes, em doses diferentes e intensidade de efeito diferente, mas todos produziram efeito. Então, todos foram eficazes. Ok? Agora, o que vai definir a potência de um fármaco? Potência. Gente, a potência é a quantidade do fármaco necessária para um determinado nível de efeito específico. Então, a potência é definida por 3 fatores: especificidade, afinidade e atividade intrínseca. Então, o fármaco tem que ser específico para um grupo de tipo de receptor, ele tem que ter afinidade por esse receptor, tem que se ligar ao receptor e tem que ativar esse receptor. Agora, a potência, gente, ela é comparada. Eu comparo a potência, né? Vamos supor, eu tenho 2 fármacos. Aqui no caso, esse exemplo, eu tenho 3 fármacos, tá? Eu usei uma dose baixa de um e tive um efeito A, o efeito máximo. Depois eu usei uma dose um pouquinho maior de um fármaco B e obtive o mesmo tipo de efeito. E o fármaco C, idem, usei mais um pouquinho, tá, que os outros 2 e obtive o mesmo efeito. Eu pergunto, qual desses 3 é o mais potente? O que você usou em menor quantidade? Eu usei? Em menor quantidade? Então, para mim, falar que esse fármaco A é o mais potente, eu preciso compará-lo com outro. Então, eu vou comparar com o A, com o B e com o C. Mas eu comparo como? Eu comparo com um determinado nível de efeito. Então, se esses 2 ocuparam, atingir o mesmo nível de efeito, então aí eu posso comparar. Então, eu estou agora comparando esses 3 fármacos pelo mesmo nível de efeito. Aí, qual deles, né, que chegou ao efeito máximo aqui, usando a menor dose? O fármaco A. Então, o fármaco A é mais potente do que o B, e o B é mais potente do que o C. Ok? Agora, qual desses 3 que tem afinidade e especificidade ou tem atividade intrínseca? E aí, gente? Qual dos 3 tem a afinidade e atividade intrínseca? Vai. Qual deles? Oi. Ninguém vai
Vai responder? Então, eu respondo: todos. Todos têm afinidade, todos tiveram atividade intrínseca. Por quê? Todos se ligaram e produziu efeito. Então, todos eles têm afinidade, especificidade e atividade intrínseca, tá? A diferença entre eles é apenas potência. Tudo bem, gente? Gente, essa aula agonista e antagonista também está compartilhada? Sim. Então, bom. Bom, então, eu tenho agora, entendendo isso... Professor, desculpe interromper, mas a Elaine pediu para o senhor explicar de novo. O quê? Explicar de novo o que, gente? Ela pediu para você explicar este slide que está agora, de potência dos fármacos. Último. Muito bem. Quem pediu? Elaine. E por que que ela não pede para mim? Ela mandou no grupo da sala, professor. Ela mandou Ela no mandou? chat, talvez o microfone dela não esteja funcionando. Ah, tá ok. Não, No chat ela falou nessa... que tá sem fone. Ah, tá ok. É que nessa tela eu não consigo ver o chat, tá, gente? Eu não sei porque eu não estou conseguindo ver. Eu não estou vendo, tá? Então, quem vê aí, por favor, me avise, tá? Então, vamos lá. Elaine, né? Isso. É o seguinte, esse gráfico, ele mostra 3 fármacos, tá? Esses 3 fármacos, eles tiveram que se ligar a receptor, ao mesmo tipo de receptor, tá? Tiveram que ativar o receptor e produziram efeito. Os 3 chegaram ao mesmo nível de efeito. Então, os 3 fármacos tiveram especificidade por algum tipo de receptor, tiveram afinidade, né? E tiveram atividade intrínseca, porque se conseguiram se ligar, eles tiveram especificidade e afinidade. Se conseguiram ativar o receptor para ter efeito, eles tiveram atividade intrínseca. Ok? Por isso que os 3 chegaram ao mesmo nível de efeito. Ok. Agora, como é que eu vou determinar quem é o mais potente? Como é que eu vou definir potência do fármaco? A potência, ela é dada em quantidade do fármaco necessária para um determinado nível de efeito. Então, se eu tenho 3 fármacos com o mesmo nível de efeito, eu posso comparar a potência entre eles. O fármaco que chegar ao efeito máximo aqui, com menor dose, esse é o mais potente. Então, o fármaco A é mais potente que o B e mais potente que o C. O fármaco B, ele é menos potente que o A, porém, ele é mais potente do que o fármaco C. Porque ele usou menos, uma concentração
é menor do que o fármaco C. Será que eu consegui explicar? Ela falou que entendeu. Elaine, entendi. Beleza, então, Elaine. Ok, tá? Beleza. Então, gente, aí nós vamos falar muito em nossas aulas de farmacologia em agonista e antagonista, tá? Agonista e antagonista. O que é isso? Gente, agonista é o fármaco que se liga ao receptor, né? E vai provocar ativação do receptor. E essa ativação vai gerar uma resposta tecidual, tá? Então, isso é um fármaco agonista que provocou resposta, tá? Normalmente, o agonista, ele tem alta especificidade e afinidade. Afinidade. Então, ele reconhece o receptor e ele se liga ao receptor. Ok? E o agonista que reconheceu e se ligou, ele tem uma atividade intrínseca. Essa atividade intrínseca é relativa. Por que relativa? Porque ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Professor, eu acho que o slide travou de novo. Não tá aparecendo. Tá aparecendo de novo? Tá no slide potência dos fármacos. Oh, Jesus amado. Mas tinha aparecido antes, não tinha? Tinha, agora... Tinha aparecido antes, sim. Voltou ou não? Não. Professor, qual o número do slide que o senhor está? Só para a gente ver se está conseguindo acompanhar daqui. O que eu tô? Isso. Agonista e antagonista. A gente está na potência dos fármacos. Que é o último que eu apresentei agora. Esse. Pô, mas estava dando certinho, gente. O que aconteceu? Oh, meu Deus do céu. Calma aí. E agora? Pessoal? Agora foi. Agora está em agonista e antagonista. Beleza, então. Continuando, então. Então, gente, o que eu falei que o fármaco agonista, ó, o fármaco se liga ao receptor, né? Leva ativação do receptor e promove resposta tecidual. Para que isso aconteça, o fármaco ele tem uma alta especificidade, ou seja, ele tem capacidade de reconhecer o receptor e tem que ter afinidade. Ele tem, então, reconhecer e se ligar ao receptor. Ok? E aí, isto basta? Não, ele tem que ter também a atividade intrínseca. A atividade intrínseca dele é relativa. Ele pode ter uma atividade intrínseca total ou pode ser parcial. Para produzir resposta, ele tem que ter atividade intrínseca. Essa resposta pode ser
total, ou essa resposta pode ser parcial. Ok? Isso, gente, é teórico, né? Porque nós não conseguimos medir o efeito, né? A gente pode até avaliar um efeito, né? Vamos supor, você toma um medicamento, tá? Para uma dor de cabeça. Eu tomei um remédio A, poxa, ele aliviou um pouco, mas ainda fiquei com uma dorzinha e tal. Agora, um outro fármaco que eu tomei um outro dia, nossa, lá tirou com a mão, né? A dor. Então, esse efeito é muito relativo, né? Então, teoricamente, nós precisamos diferenciar, né? O que tem efeito é total e o que tem um efeito é parcial. Lembrando, gente, que isso é teórico, ok? Então, um fármaco que tem 100% de atividade intrínseca, então é aquele fármaco que alcança o efeito máximo, tá? O efeito máximo. Eu falo que a atividade intrínseca dele é total, é um agonista pleno, total. Já o fármaco que não alcança o efeito máximo, não tem 100% de efeito. Se ele não tem 100%, que efeito que ele tem, gente? Eu não sei. Então, eu falo que ele tem um efeito de 1 a 99%. Ele pode estar aí, nesse meio, de 1 a 99%. É um efeito parcial. Para ele ter o efeito total, ele tem que chegar a 100%. Tudo bem? Lembrando que isso é teórico, ok? Então, gente, agonista é o fármaco que vai produzir efeito, né? Ele teve, né, especificidade, afinidade e teve uma atividade intrínseca. Ok? Muito bem. Agora, um antagonista. Antagonista, gente, ele não gera ativação. Então, você não vai ter ativação. Impede a ligação do agonista. Agora, para o antagonista inibir a ligação do agonista, o antagonista também teve que se ligar ao receptor. Se ele teve que se ligar, o antagonista também tem especificidade e também tem afinidade. Então, o antagonista, ele reconhece e ele também se liga ao receptor. Só que a atividade intrínseca dele é nula, eficácia é zero, ele não produz atividade. Certo? Ele é apenas um antagonista. Eu vou fazer uma perguntinha que pode confundir a cabecinha dos 6. Mas é preposital, tá bom? Todo mundo conhece, vou até aparecer aqui para vocês. Todo mundo conhece o Buscopan? Sim. Sim, né? Sim. O Buscopan, gente, é um agonista ou um antagonista? Por que antagonista, Gabriele? Não adianta chutar, tem que explicar.
eu deixo, pode pensar. Não, é um fármaco, o fármaco bloqueia a dor. Esse bloqueio de dor cólica, mas ele teve efeito ou não teve efeito? E com efeito? É agonista? Seria agonista porque promove um efeito contra a dor? Não depende do organismo, não. Ele é uma coisa só. Ele bloqueia os receptores de dor? É bloquear as contrações. Muito bem. É justamente para confundir mesmo, tá? É isso mesmo. Então, realmente, o Buscopan, ele é um antagonista. Mas por que ele é um antagonista se provocou efeito? Ele provocou efeito, não é? Você estava com dor, você tomou e pimba, bloqueou. Não, ele não bloqueia as prostaglandinas, não, tá? Não bloqueia, não. Ele bloqueia um receptor. É o seguinte, a cólica, vamos supor, você está com uma cólica intestinal, você está com uma cólica renal, ou você está com uma cólica menstrual, né? Tudo isso, essa cólica, são contrações de músculo liso. Uma das nossas próximas aulas. E esse músculo liso, quem está inervando ele é um sistema nervoso chamado sistema simpático. E o simpático é composto por, sistema autônomo, gente, que é composto pelo simpático e pelo parasimpático. E esses nervos, tá? O parasimpático, que é o caso aqui, ele vai inervar todos esse músculo liso que a gente falou agora. E na sinapse que ele faz com o músculo, tá? Tem um receptor chamado muscarínico. Não se preocupa com isso, tá? O muscarínico. E o nervo libera o mediador, que é acetilcolina, né? A acetilcolina se liga ao muscarínico, e o muscarínico ativa o músculo liso, e o músculo liso começa a contrair. E aí gera, então, a dor, a cólica. Ok? Muito bem. O Buscopan, ele tem afinidade e especificidade pelo muscarínico. Ele chega lá e se liga ao muscarínico. E uma vez ligado, o mediador não consegue se ligar. E o Buscopan ligado ao muscarínico, o Buscopan não tem atividade intrínseca. Não tem. Então, ele se liga porque ele tem especificidade, afinidade, mas ele não tem atividade intrínseca. Então, ao se ligar lá, aquele receptor que estava sendo estimulado pelo mediador, o mediador não se liga mais, aquele músculo deixa de ser estimulado e o músculo passa a relaxar. Relaxando, acaba a dor, acaba a cólica. Certo? Então, o Buscopan, ele é um antagonista. Tudo bem, gente? Deu para entender? Beleza. Muito bem. Voltando aqui, então.
Então, veja, aqui só a simplificar, né? O agonista, ele se liga ao seu alvo e produz efeito. Se liga ao seu alvo, produz efeito. O antagonista, tá? O antagonista, veja, quando eu tenho um fármaco antagonista, aqui é um fármaco que está se ligando e está produzindo efeito. Aqui, eles estão se ligando e estão produzindo efeito. Aqui é tudo agonista. Agora aqui, antagonista. Veja, eu tenho aqui um ligante, um fármaco, ou o mediador, que se liga ao receptor e produz efeito. Aí depois eu vou ter um fármaco antagonista. O antagonista, que é o caso aqui, vamos supor, acetilcolina se ligando ao receptor muscarínico, provocando cólica. A hora que eu tomo aqui o Buscopan, que é um antagonista, o Buscopan, ele se liga aqui ao receptor e não deixa mais o mediador se ligar. E ele não estimula o receptor. E aí eu não vou ter mais o efeito, eu não vou ter mais as contrações. Tá? Então, isso que é o antagonista. Tudo bem? Então, agonista e antagonista. Agonista e antagonista, gente, os dois têm afinidade, especificidade. Então, os dois se ligam ao receptor. O que difere o agonista do antagonista é que o agonista tem atividade intrínseca. Então, o agonista, ele gera efeito. Ele estimula, gera efeito. O antagonista, não. A atividade intrínseca dele é zero. Tudo bem? É zero. Aí, o agonista é total ou pleno. Quem é o total ou pleno? É aquele que chega a 100%. De resposta tecidual. Então, tem o efeito máximo, né? E ele pode ter alto risco de intoxicação, porque o efeito dele é muito alto, ok? Gente, eu tenho 3 fármacos aqui, fármaco A, fármaco B, fármaco C. Vamos ver. Desses 3, qual é o agonista pleno? O agonista total. É o que chegou a 100%. O fármaco B chegou a 50% e o fármaco C chegou a 25%. Então, B e C, agonista parcial. Fármaco A, agonista pleno ou agonista total. Ok? Agora eu quero perguntar para vocês. No caso, esses 3 fármacos, eu posso comparar potência entre eles? Sim ou não? Posso comparar? Potência. Ver qual deles é o mais potente? Sim ou não? Sim, não? Sim ou não, gente? Posso comparar. Agora, lembrando na potência, o que eu tenho, como é que eu tenho que comparar a potência deles? A potência é comparada no mesmo nível de efeito. Então, para mim comparar aqui a potência, eu vou ter que comparar a potência onde? A potência em 25%, aonde os 3 chegaram a 25%. Eu não posso comparar a potência dos 3
em 100%? Não, nem a 50%. Por quê? Porque esse daqui só chegou a 25%. Então, eu posso comparar a potência deles em 25%. Agora, eu posso comparar a potência do fármaco A e fármaco B. Aonde? Em 50%. Certo? Mas vamos lá. Vamos comparar a potência dos 3 em 25. Qual deles é o mais potente, em 25% de efeito? O fármaco A. E depois o fármaco B. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Qualquer coisa, vocês gritam aí, por favor. Então, o parcial, né, é aqueles níveis intermediários de eficácia. A atividade intrínseca parcial, de 1 a 99, foi o que eu falei para vocês, né? O aumento da dose não desenvolve resposta tecidual máxima. Eu posso pegar, vamos supor, esse fármaco B aqui, gente, e meter uma dose altíssima nele aqui. Não vai adiantar, o efeito dele não vai passar disso aqui. O aumento de dose não aumenta efeito. O aumento de dose pode aumentar os efeitos colaterais, o efeito tóxico, tá? Isso é importante, tá? Quando nós falarmos lá na frente, né, em fármaco antihipertensivo, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar, olha, o protocolo em cardiologia é o seguinte: é preferível sempre utilizar um único fármaco em dose terapêutica. Mas, se esse único fármaco não chegar ao efeito máximo, você não conseguir reduzir a pressão de forma significativa, é aconselhável que você substitua outro fármaco em dose terapêutica. E não aumente a dose do primeiro fármaco. Porque o aumento de dose não leva ao aumento terapêutico, e sim ao aumento de efeitos tóxicos. Ok? Professora, Oi. o aumento da dose também aumentaria o tempo que esse fármaco fica no organismo por conta da meia-vida? Não. O aumento de dose não interfere na meia-vida. Tá? Não. A meia-vida dele é fixa. Ok? Então, esse fármaco agonista parcial, gente, ele tem menor risco de desenvolver efeitos tóxicos, desde que usado as doses recomendadas. Ok? Agora eu tenho aqui agonista total versus o parcial. Agonista total mais um agonista parcial é sinergismo? Aí eu pergunto, o que é sinergismo? Vocês sabem o que é sinergismo? Sinergismo, gente, é quando eu utilizo dois fármacos junto e um aumenta o efeito do outro, tá? Aí eu tenho, então, um sinergismo. Vamos supor, vocês ouviram já falar? É calmante aí, né? O diazepam e álcool. Você tomou o diazepam, você não pode tomar álcool. Por que não? Porque o álcool vai aumentar o efeito do medicamento.
Isso é sinergismo, aumento de efeito. Ok? Então, eu estou perguntando, agonista total mais um agonista parcial é sinergismo? Sim ou não? É Camila aqui, prof, e quando for dose de ataque? Eu não entendi o que você quis dizer. Você está de microfone ou não? Pode abrir e perguntar, se tiver. Porque você esqueceu? Esqueceu o quê? Não, é com relação a... Então, Professor, o aumento da dose do medicamento provoca efeito tóxico. Eu acho que é isso que ela quer saber. Então, nesse caso de dose de ataque, tá? A dose de ataque é você não está, assim, vamos supor, provocando um efeito tóxico. Por quê? Porque essa dose de ataque vai proporcionar aquele equilíbrio da dose terapêutica, tá? Então, a dose de ataque em si, não. Agora, se eu triplicar essa dose, então, a concentração terapêutica minha, vamos supor que era para ser de 500, ela passa a ser de 800, 900, aí sim eu posso ter um efeito tóxico. Tá? Mas quando eu dou essa dose de ataque, eu aumento o efeito? Não, você não aumenta. Você encurta o período de latência para chegar ao efeito clínico. É diferente. Vamos supor, o efeito vai ser o mesmo. Só que você fazendo as doses de manutenção, você alcançaria o início de efeito em 3 dias. Com a dose de ataque, você inicia o efeito no primeiro dia. É só isso. Mas o efeito é o mesmo. No mesmo dia ou em 3 dias. O efeito vai ser certo o mesmo. Você não aumenta o efeito. Entendi, obrigada. Ok? Tudo bem, gente? Professor, então quando você disse lá do agonista parcial, do aumento da dose, seria uma dose além da dose de ataque que continua não desenvolvendo resposta tecidual máxima. Isso. Vamos supor, a dose é 50 miligramas, certo? Então, você está tomando 50 miligramas de 12 em 12 horas. Então, você estava utilizando já esse remédio por um mês, tá? Então, você já atingiu a concentração terapêutica, você já está tendo o efeito dele, tá? E você vê que não, tá de um mês já, e se a pressão não está abaixando. Então agora eu vou passar a tomar 100 miligramas. Não. Não faz isso que você, tá? Esse aumento de dose ele aumentar mais o efeito adverso que o efeito clínico. Professor, normalmente o médico faz uma associação com outro tipo de medicamento, mas não aumenta aquele outro, não. Isso, exatamente isso. É assim que se tem que fazer. Associar e não aumentar a dose. Tá? Porque na associação, né, você vai, o quê? Pegar um fármaco que age, vamos supor, em um tipo de receptor e pegar outro fármaco que age em outros tipos. Então, aí você pode somar os efeitos. Não aumentar a dose de um só que já está agindo e não vai conseguir fazer mais nada. E muitas das vezes dá certo. O quê? Associar?
Sim. Sim, Aí, sim. porque aí... Sim, aí sim. Usando aí um você consegue. só, o paciente não estava conseguindo abaixar a pressão, e quando associa com outro, aí começa a regularizar. Sim, com certeza. Isso é o tradicional, é o que mais acontece. É difícil você conseguir controlar uma hipertensão em monoterapia, né? Dificilmente você precisa de associações. Ok? Agora, quem perdeu o fio da meada sou eu. Onde é que eu estava aqui? Eu perguntei aqui, né? Quando eu faço uso de um agonista total e um parcial, se eu tenho sinergismo. Muito bem. E aí, gente? Eu não vi as respostas aqui, vocês acham que sim, não? Bom. Baseado no que nós já comentamos, um fármaco, né? Lembra que para produzir um efeito, digamos que o fármaco ele precisa ocupar 50% dos receptores. Ok? Muito bem. Se eu usar um fármaco, eu estou falando de um fármaco agonista, né? É total. Um fármaco que se liga, vai aí, na grande maioria dos receptores, de um tipo, né, de receptor, e produz 100% de efeito. Só que esse fármaco, gente, para produzir 100% de efeito, ele precisa de um número X de receptor, para se ligar e produzir os 100%. Tudo bem? Então, ele precisa de receptores para se ligar. Aí, eu aplico um fármaco, um outro fármaco junto com esse fármaco, que tem que é um agonista parcial. Ele produz só 50% de efeito. Ele não chega a 100%. Só que para ele chegar a 50%, ele tem que se ligar também a esses mesmos receptores. Então, veja, se eu tenho 10 receptores, é teórico, tá, gente? Só para a gente entender isso, tá? Eu tenho 10 receptores que são, vamos supor, receptor responsável para tirar a dor de cotovelo, vai. Tá? Tenho 10 receptores. Eu tenho o fármaco A, que se liga, quando ele se liga a 80% dos receptores, ou a 100%, ele tem 100% de afinidade, ele tem 100% de eficácia, ele tira a dor em 100%. Muito bem. O fármaco B, mesmo se ligando em 100% dos receptores, em 100, nos 10 que existe, ele só chega a 50%, ele só tira metade da dor. Tudo bem? Muito bem. E eu pego e eu uso os dois fármacos juntos. Será que eu vou ter mais efeito ou menos efeito? Veja. Eu não vou ter, gente, sinergismo aí. Eu não vou ter aumento de efeito. Ao contrário, eu posso ter redução de efeito. Por quê? Porque o fármaco que produz só 50% de efeito, ele vai ocupar os receptores que o outro fármaco que produz 100% precisaria se ligar para chegar ao 100%.
Então, ele não vai conseguir se ligar a todos. Não se ligando a todos, ele não produz o 100%. E aí eu vou ter diminuição de efeito farmacológico. Eu não vou ter 100% mais de efeito. Entenderam isso, gente? Então, a associação de fármacos nem sempre é sinergismo. Nesse caso, eu chamo também de antagonismo. Um atrapalhou o efeito do outro. Ok? Tem hora que eu tenho a sensação que eu estou falando sozinho aqui, né? É chato isso. Vamos, gente. Entenderam? Não entenderam? Tudo bem? Professor, então, quando um fármaco ele é agonista, ele se liga ao mesmo sítio de ligação na célula? No caso aqui, a gente está dando um exemplo, né? É de fármacos semelhantes, né? Vamos supor para a mesma coisa. Então, ele vai ter que se ligar ao mesmo tipo de receptor, né? Mas nesse caso, em outros não necessariamente. Não, necessariamente não. Tá, obrigada. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, no caso aqui, agonista total mais agonista parcial é sinergismo? Não, não é. É antagonismo, porque o parcial vai atrapalhar a ação do total. Ok? Qual o mais potente? Gente, entre esses fármacos aqui, o B aqui é o amarelinho, mas tá dando para ver, né? Qual desses daqui é o mais potente? Bom, para mim comparar a potência desses três fármacos, eu preciso comparar no mesmo tipo de eficácia. Aonde? Aqui, ó, 50 aqui, né? Eu preciso comparar nesse ponto. Quem chega nesse ponto aqui com menor dose? O fármaco A. Então, o fármaco A é mais potente dos três. O fármaco B, ele é mais potente que o fármaco C. Tá? É mais. Mesmo que ele não chegue a 100%, e o C chega a 100%, mas os dois chegam no mesmo nível de efeito, e o B chega aqui com uma dose menor que o fármaco C. Então, o B é mais potente do que o fármaco C. Ok? Quais são mais eficazes? Bom, os fármacos mais eficazes são os fármacos que chegam a 100%. Então, quem chega a 100%? Fármaco A e fármaco B. Então, esses daqui são os mais eficazes, que chegam a 100%. Professor, qual é? Oi? B ou C que você está falando? A e C. Ah, tá. A e C. Eu falei B? Se eu falei, me desculpe. Então, os fármacos mais eficazes é o A e o C, tá? Porque os dois chegam a 100%. Agora, qual é um agonista parcial? Agonista parcial é aquele que não chega a 100%. Então, o parcial aqui é o B. Tá? O A e o C, que chegam a 100%, são fármacos agonistas totais. Tá? O B é parcial. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Gente, esse agonista inverso aqui, vocês esquecem, riscam isso daqui, tá? Não interessa para nós, tá?
Deixa para quando vocês forem fazer alguma especialização, aí vocês vejam. Isso aí não tem interesse para nós. Tá? Então, o antagonista, como nós já falamos, o antagonista, ele tem alta especificidade e afinidade, então ele reconhece o seu alvo e se liga, só que tem uma atividade intrínseca nula, eficácia zero. Não estimula, não vira a fechadura, vamos dizer assim. O fármaco e o receptor não desencadeia transdução de sinal, então não gera resposta. Por isso que é antagonista. Ok? Muito bem. Tipos de antagonista, gente. Antagonistas. Eu tenho antagonistas competitivo reversível. Gente, isso aqui eu vou falar só por cima, tá? Não se preocupem com isso daqui, tá? Não se preocupem. Antagonista é antagonista e pronto. Só vou falar só porque está aqui, tá? Para vocês terem a noção. Antagonista competitivo reversível. Vamos supor, o indivíduo, tá? Está tendo um ataque taquicardia, tá? Aí você vai dar propanolol para ele, que bloqueia, é um antagonista do receptor, o coração. Aí, você deu uma dose alta, você bloqueou muito, e o coração agora, ele está tendo uma bradicardia. Você pode até precipitar a parada. Opa, eu preciso reverter. Eu pego uma adrenalina e aplico. A adrenalina, ela vai competir com o propanolol e vai reverter o efeito. Então, o antagonista competitivo reversível, ele compete com o fármaco que está no receptor. E essa competição, gente, é vencida por quem estiver em maior concentração, tá? Então, se eu der uma concentração superior à adrenalina, ela expulsa esse. Se eu der uma concentração maior e propanolol, ele expulsa ela. E assim vai. Então, é uma competição reversível, tá? Consegue reverter, tá? É só dar um aumento de dose. Agora, eu também tenho o irreversível. Fármacos que se ligam ao alvo, tá? De forma irreversível. Fazem ligações covalentes e não se desfaz. Tá? Isso aí, então, chamo de competitivo irreversível. Antagonista não competitivo. Isso aqui é difícil ter isso aqui na prática, tá? Antagonismo químico. Antagonismo químico. Gente, um exemplo de antagonismo químico, vamos supor, vocês vão ver em hospitais que quando você vai fazer uma associação de dois antibióticos, tipo penicilina ou uma cefalosporina com um aminoglicosídeo, vamos supor, tipo a gentamicina, você não pode pôr os dois juntos, não pode correr no mesmo soro. Por quê? Porque há uma reação química entre esses dois fármacos e ocorre a precipitação e você perde os dois fármacos. Então, é um antagonismo químico. Você perde o efeito por uma interação química entre eles. Tá? Professor, a gentamicina é qual? A gentamicina, ela pertence... Com qual medicamento? Com a penicilina ou com a cefalosporina. Tá bom, tá? Obrigada. Antagonismo farmacocinético. Aí, farmacocinético, o que é farmacocinética? Não é absorção,
distribuição, metabolização, excreção. Então, quando eu tenho um fármaco atrapalhando o outro em qualquer desses níveis. Exemplo, é tetraciclina e leite. Você não pode administrar a tetra com leite. Por que não? Porque a tetraciclina, o radical dela, com o cálcio que tem no leite, ocorre a reação e forma o que a gente chama de quelato. E o quelato, ele não é absorvido. Então, você não vai ter absorção da tetraciclina e você perde ela. Então, isso é um antagonismo farmacocinético. Ok? Um antagonismo fisiológico, isso aí já é uma coisa mais fisiológica, como o próprio nome diz. Vamos supor, você usa algum medicamento que gera, vamos supor, miose, e você usa um outro medicamento que gera hemidríase. Então, é um antagonismo fisiológico. Não que eles vão interagir entre eles ou em receptores, não. Eles agem em lugares diferentes, em receptores diferentes, mas o efeito é oposto um do outro. Um provoca miose, outro provoca hemidríase. Ou um provoca a diminuição da secreção de ácido e o outro aumenta a secreção de ácido, tá? Então, isso é antagonismo fisiológico. Não se preocupem com essa classificação, tá, gente? Não se preocupem. E aqui vai falando, né, de cada um deles, tal, que não tem importância para a gente, tá? Cinético e fisiológico. Ok? E com isso, nós terminamos essa aula. Tá? Pergunta, gente? Perguntas? Ninguém vai perguntar nada? Deixa eu entrar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ana Paula. Presente. Angélica. Presente. Ana Laura. Presente. Arthur. Presente. Beatriz. Presente. Brenda. A Brenda, eu já vi que está aqui. Camila. Alexandrino. Presente. Camila Silva. Presente. Camila não. Carolina Teodoro. Presente. Cristiane. Presente. Daniel. Presente. Elaine. Elaine está aí também, já sei. Professor, só falou meu nome. Ok. Eu? Débora.
Presente. Desculpa, Débora. Gabriela. Presente. Gabriele Costa. Ok. Gabriele Orsi. Gabriele Orsi. Não tá? Gabriele Silva. Olá. Ok. Giovana. Presente. Giovana. Emily. Emily. Professora, ela estava aí, ela acabou de sair, ela falou. Ela caiu lá a internet dela lá. Isabela. Presente. Joyce. Júlia. Presente. Letícia. Presente. Lisandra. Luana. Marcos, eu. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Pacífico. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Lúcia. Presente. Maria Vitória. Presente. Marina. Presente. Miriam. Presente. Sabrina. Presente. Solange. Presente. Tawane. Tainá. Presente. Tainara. Presente. Vitória. Fabrício. Vitória Larissa. Presente. Vitória Zilda. Presente. Ok, pessoal. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. Tá? Até quarta, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, pessoal.